Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, caramba, se o tripé ficar quieto eu consigo gravar, porque eu tô literalmente passando por uma estrada esburacada, mas enfim, vamos aqui a um vídeo bem descontraído para eu te dar algumas dicas para você vender e criar aplicativos em tempo recorde utilizando aí o ChatGPT, né? A gente sabe todo o poder que tem e como que alguns alunos meus estão fazendo, algumas dicas que tem. Vamos lá, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve no vídeo. Para começar, tá? Uma das coisas que você pode fazer que vai te agilizar muito o trabalho é você se cadastrar em site de freela, Orkana, tem vários sites aí, mas uma coisa que o pessoal fica muito limitado, com a cabeça fechada, é que acha que precisa basicamente sempre estar só em site BR, mas na verdade quando você faz algum cadastro em site freelancer, tem o Google Translate, então não fica limitado só ao Brasil quando for oferecer o seu serviço, ok? Outra coisa, quando você for desenvolver sites ou aplicativos ou sistemas utilizando o ChatGPT, tenha em mente que ele nunca vai te dar de primeira o que você quer, só se você tiver muita sorte, porque como eu expliquei no vídeo anterior desse, você precisa dar um contexto geral. Então é muito comum, se você pegar algum aplicativo, alguma coisa que você não quer escrever código e instruir ele como fazer, você dá um contexto antes de como é feito. Então, se você pediu alguma coisa para ele fazer e ele não conseguiu de primeira, ainda mais se for mais complexo o aplicativo, você vai ter que quebrar em etapas isso. E aí, obviamente, que entra aquela questão da competência de ser um bom desenvolvedor. Porque se você for um bom desenvolvedor, você vai pegando os pedaços do quebra-cabeça e vai juntando, obviamente, né? Ontem mesmo eu estava desenvolvendo uma aplicação utilizando o ChatGPT com uma API que eu faço transmissão de áudio e vídeo. Eu queria integrar umas coisas e eu fui pegando ali o que ele me gerava, adaptava no meu código e no final tinha o resultado final. Se eu fosse fazer isso do zero, ia levar muito tempo, mas com a agilidade do ChatGPT eu consegui fazer um sistema que detectava eco na minha aplicação de vídeo chat, que vai ter no site OnlyFans BR, muito interessante. Era uma coisa assim que eu realmente não encontrei na internet e eu pedi para ele gerar um algoritmo disso para mim, porque eu simplesmente não entendo como é que funciona áudio. Eu não sei como é que é o algoritmo para detectar se tem eco em algum lugar. Isso é muito legal, muito interessante mesmo, porque foi um case assim totalmente que eu nunca tinha usado o ChatGPT. Ele criou um algoritmo para mim. Eu sei, Gui, eu já sabia que isso funcionava, mas o ponto aqui é, se você souber usar ele hoje na sua agência para você desenvolver sites ou sistemas para os seus clientes, muitas das vezes ele não vai entregar o código pronto, mas você vai juntando quebra-cabeça até que vai chegar um momento que você vai ter o aplicativo pronto e talvez você tenha que adaptar e fazer algumas coisas a mais ou a menos, né? Senhor do céu. Isso daqui que é vídeo improvisado, hein, gente? Se liga. Inclusive tem alguns links na descrição bem interessante de uma matéria nossa que saiu hoje de novo na mídia, bem legal, tá? Então essa era uma das dicas que eu queria dar, que você vai ter que montar às vezes o quebra-cabeça, porque não é sempre que você vai ter da inteligência artificial a resposta imediata, beleza? Outra coisa que você tem que entender é que quanto mais você conversar, quanto mais você contextualizar o que você quer e dar em detalhes, melhor. Uma coisa muito interessante que dá para fazer, e eu digo literalmente contextualizar de tudo que é forma. Se você tem, por exemplo, um código que você tem como base, que já está funcionando, e der esse código base como entrada, falando assim, olá, não precisa falar olá, com base neste meu código, manda o código, crie a partir dele uma aplicação que faz isso, isso, isso. Então, tudo que ele for gerar de código a partir dali, ele vai gerar com base no código que você já deu entrada para ele. Isso é muito útil, por exemplo, se você quer gerar uma landing page, né? Então, às vezes, uma landing page que você já tem como modelo, ele vai pegar esse seu código que você deu como contexto e vai adaptar, mas sem fugir do padrão que você deu para ele. Essa sacada vale ouro, porque muitas vezes a landing page que ele dá para você, ele é de longe o que você quer do resultado final, né? Tem até um tutorial aqui no canal que eu falei sobre isso. Então, se você entender que o contexto não precisa ser só falar ou orientar, você pode dar código também, e isso vai treinar ainda mais o AI para a sua conversa no momento, você vai conseguir ir ainda mais longe e criar cada vez coisas mais avançadas que vai te economizar muito, mas muito tempo e dinheiro. Imagina voltando para o meu case novamente, eu não entendo nada de algoritmo de áudio, né? E eu criei um sistema de vídeo chat, tipo Google Meet, para fazer transmissões ao vivo no meu site que eu estou desenvolvendo, o OnlyFans BR. Claro que eu já tinha um sistema base em mãos, e com esse sistema base em mãos eu consegui expandir ele a ponto que o ChatGPT gerou várias funcionalidades para mim que quando eu pesquisei na internet antes de fazer esse teste, não tinha. Então ele basicamente gerou esse algoritmo para mim, porque eu perguntava para ele sempre com base no contexto do que eu já dava.
Então, muitas vezes ele às vezes acertava, às vezes errava, mas no final conseguiu o que eu queria. Em questão de 1 hora eu tinha um sistema de vídeo chat que eu já tinha ele funcional, eu conseguia detectar os usuários que estavam falando, eu consigo detectar se tem eco no outro participante da sala. Então esse é só um exemplo de como você consegue gerar coisas que às vezes você não sabe como faz, e na internet não tem código para isso. E o mais interessante de tudo isso é que além dele te dar o código, ele te explica como é que funciona. Então é o que muita gente está dizendo que já está acontecendo, né? Mas a gente já não deixa mais o Google aberto, a gente já deixa ele, o ChatGPT vira meio que seu assistente durante o dia, sabe? E se você é programador, você consegue deixar isso mais irado ainda, colocando uma voz sintética e fazendo de conta que é um robô, que não é difícil, porque tem a AWS com voz sintética, a Amazon Poly, né? A AWS Poly é um serviço que eu estou usando para fazer voz sintética. Pro meu app do Copy Generator tem as vozes do Google Cloud, se você quiser, tem IBM Watson, enfim, a Azure agora, né, com a Microsoft. Então, cara, tem muita coisa que dá para fazer. E se você realmente souber fazer o uso certo, você vai conseguir basicamente desenvolver qualquer serviço usando todo o poder dele. E isso, tá? Só para deixar claro, eu tô dizendo de sites e sistemas, mas tem 1 milhão de outros cases que você pode utilizar o ChatGPT usando esses macetes que eu tô te dando. Então o macete em questão que eu tô te dizendo aqui é o mesmo do vídeo anterior, só que com exemplos assim mais reais. Por exemplo, usando o código como base, e ele vai te dar, com base no código que você deu, o resultado. Então isso é uma coisa que o pessoal também não sabe. Então é uma questão assim, quanto mais fora da caixa você pensar, melhor vai ser os seus resultados. Isso é simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional mesmo. E você vai conseguir ganhar mais, produzir em menos tempo, e aí você vai ter basicamente um assistente que o céu é o limite. Isso é simplesmente incrível. A gente tá vivendo assim numa era que, enfim, espero que vocês, eu talvez esteja muito empolgado, mas é que eu consigo ver 1 milhão de possibilidades. Então no vídeo de hoje foi isso, mais um videozinho aí sobre AI que vocês estão gostando. Sugestões de vídeo, coloquem aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, um forte abraço e me segue no Instagram, GuiGrilo13. Valeu!